minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande voltar a este acampamento, neste segundo congresso de despertamento espiritual. Ainda me lembro do ano passado, do grande movimento que tivemos aqui, daquele culto tão gostoso lá em cima, reunião na Capela de Pedra, não é isso? E como Deus tem abençoado a vida de pessoas aqui nesse lugar, como Deus tem abençoado vidas de pessoas em todo esse Brasil e no mundo, pelo ministério do pastor Davi Gomes, a quem todos admiramos e quem somos todos devedores. Deus nos deu esta bênção. Os ministros de Deus são bênçãos de Deus ao povo de Deus. E há entre os ministros, ministros de ministros. E o pastor Davi é esse nosso ministro, esse nosso modelo, este homem de fé, em quem nos inspiramos, de quem nos lembramos sempre com muita gratidão a Deus. É um dos grandes santos da terra. Eu me alegro em estar aqui mais uma vez neste ano, com novos irmãos que Deus nos deu, alguns que estavam no ano passado, e que Deus possa fazer dos nossos corações, nessas horas e nesses dias, o seu santuário, de um modo muito especial. Que nós saiamos todos profundamente enriquecidos deste lugar, porque tivemos com o Senhor um encontro, e diante dele podemos mais uma vez manifestar o nosso desejo de servi-lo com integridade de coração. Gostaria nesta noite de falar sobre o guerreiro de Deus e sua missão, nesse texto da Escritura em que nós temos a nossa divisa. E gostaria, nos minutos que estão à nossa frente, de enumerar para os meus irmãos alguns grandes distintivos de um soldado de Cristo, de um soldado do exército de Deus, encorajando a cada um dos soldados que estão aqui nesta noite a que envidem esforços, façam um esforço todo especial para possuírem estes traços que vou mencionar daqui a pouco. E em síntese, o que eu pretendo dizer nesta noite, nos minutos que estão à frente, é isso: que um soldado do exército de Deus, você e eu, que somos soldados desse exército de Deus, nós precisamos estar muito bem relacionados, com uma íntima comunhão com esse Deus. Precisamos servi-lo com toda a perfeição de nossas vidas, porque Ele merece isso. Precisamos manter uma comunhão constante com Ele. E precisamos, meus amados irmãos, envolver-nos com o seu trabalho, porque Ele precisa do nosso trabalho, Ele precisa da nossa luta. E em fazendo assim, podemos ter certeza de que teremos êxito, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. E por Ele seremos aprovados no final da jornada. O livro de Isaías, informa-nos Roland Hudson, é o livro da salvação. O livro da salvação. Tem 66 capítulos, 1292 versículos, e uma pessoa que leia razoavelmente bem levará 3 horas para lê-lo de ponta a ponta, um dos grandes livros da Bíblia. Escreveu-o Isaías, chamado profeta evangélico. E o livro foi escrito mais ou menos entre os anos 758 a 697 antes de Cristo. Foi escrito da cidade de Jerusalém, dirigido a todo o Israel, cobrindo um período de 62 anos, os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Os temas centrais deste livro são o Evangelho do Velho Testamento, porque o Evangelho já aparece desde lá do Jardim do Éden, né, quando Deus prometia a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas é Isaías, o profeta evangélico, que fala de modo muito especial da vinda de Jesus Cristo. Também tem como tema os julgamentos e as libertações divinas. O livro tem como verso-chave o versículo 5 do capítulo 53, este que é um dos mais famosos capítulos da Bíblia. E aquele versículo diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E 5 do capítulo 53 de Isaías, que é o verso-chave que nos dá a abertura de todo este livro. A palavra-chave é precisamente salvação. E as principais personagens deste livro são Isaías, o profeta da fé, e os reis do reino do sul. Cristo como necessitando de salvação.
Por isso que esse livro é tão atual hoje quanto foi no dia em que, pela boca de Isaías, Deus o fez conhecido da humanidade. Esse livro de Isaías apresenta de maneira muito clara a graça de Deus, a graça salvadora e redentora de Deus. É o livro da graça que mais fala da graça em todo o Velho Testamento. É chamado o Evangelho do Velho Testamento, o livro da salvação, e Isaías ele mesmo é chamado o quinto evangelista. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e muitos escritores falam que Isaías também é um dos evangelistas da Bíblia, porque mais do que ninguém, ele falava da vinda desse nosso Senhor Jesus Cristo, de que nos deu conta o João o Batizador e de quem escreveram os escritores do Novo Testamento, os escritores do Evangelho. Isaías é de linhagem real. Mais do que um simples político, ele foi um estadista do Velho Testamento. Sua influência em muitas horas foi muito superior à dos reis, em cujo período ele profetizou. Ele exerceu uma profunda influência no Reino do Sul, uma profunda influência no povo de Deus do passado, e continua exercendo essa influência ainda em nossos dias, em nossas vidas, quando nós lemos o seu livro tão maravilhoso. Ele foi casado com uma profetisa e teve pelo menos 2 filhos, segundo o capítulo 7, verso 3, 8, verso 3 e 18. Ele trabalhou em amor para o Senhor durante 60 anos, mais ou menos, e morreu como mártir, segundo a tradição, no reinado de Manassés, aos 120 anos de idade, esse soldado do exército de Deus. É nesse livro, portanto, que nós gostaríamos de falar nesta noite, baseado especificamente neste capítulo 13, nos versículos que fundamentam o nosso congresso espiritual. O oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Eu gostei muito dessa divisa bíblica. No capítulo 3 se fala dos meus consagrados, a quem Deus deu ordens específicas. E no versículo 4 se fala de que o Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Estes versículos que servem de divisa bíblica para os irmãos está na parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 27, verso 13, e que falam da predição da destruição, as profecias de julgamento. E aqui, em 3 sessões, nós temos menção da destruição da própria Judá, do próprio reino de Judá, versos capítulo 1 até o capítulo 9, verso 21. E depois nós temos uma profecia sobre a destruição das nações ao derredor de Judá, a destruição da Síria, da própria Babilônia, de Moabe, de Damasco, da Etiópia, do Egito, de Edom, de Arábia, de Tiro. Essas nações também receberam a profecia de Isaías sobre a sua destruição. E finalmente, de um modo muito especial, de capítulo 24 até o capítulo 27, verso 13, se fala da destruição de todas as nações, profecia que está ainda para ser cumprida. As anteriores, as nações que estavam ao redor de Judá, de Israel, e o próprio Israel receberam já o cumprimento dessas profecias. Mas há algo que ainda está para frente, que o profeta messiânico mencionou na sua profecia nestes capítulos que vão a partir do verso 24, do capítulo 24, verso 1 até o capítulo 27. Então aqui nós temos um quadro muito terrível, este quadro em que Isaías está profetizando. Tanto no que tange a nação de Israel, que estava vivendo dias muito difíceis, quanto
quando se contemplava as nações que rodeavam Israel, e quando se contemplava e se contempla até os dias de hoje o mundo em que vivemos. Portanto, essa profecia é muito atual. Nós que olhamos o nosso Brasil, como nós estamos vivendo hoje, parece que o profeta estava falando para os nossos dias, porque os males que se espalhavam naqueles dias, que se manifestavam naqueles dias, são os mesmos que se manifestam em nossos dias, porque o príncipe deste mundo é o mesmo, com as suas mesmas artimanhas, com as coisas que ele faz para destruir as nações, para destruir as almas dos homens. Mas aquele Deus gracioso de que falava Isaías na sua profecia, é o mesmo Deus que continua agindo mesmo neste Brasil caótico que estamos vivendo agora, numa situação degradante, onde os nossos principais governantes são os chefes da gangue, da corrupção, da imoralidade, de coisas tão tristes como nós estamos vendo, trazendo tão grande desalento, desconforto e decepção para os nossos corações. Deus continua Deus no seu trono, Ele está vigiando e na hora certa Ele vai julgar cada um desses governantes, cada uma dessas nações, cada ato impensado que os seres humanos fazem. Mas, no meio dessa confusão toda, Deus continua amando. Seu Filho prometido, de quem muito falou Isaías, veio e fez tudo o que precisava fazer para a salvação de nossas almas. E Deus, esse Deus gracioso e de amor, quer salvar, mesmo as pessoas em maiores crises, com os maiores pecados, para elas há ainda a graça de Deus. E é por isso que nós, os guerreiros de Deus, precisamos ser anunciadores dessa graça a essa nação brasileira, este povo brasileiro que tanto precisa da presença de Deus. Quando nós estamos querendo falar sobre o guerreiro de Deus, do exército de Deus, como diz aqui, esse exército que ele passa em revista, os seus consagrados, pensando neste congresso, pensando nessa mensagem, pensando nessa noite de abertura, me veio à mente o tempo em que tive o privilégio de servir a nossa pátria, servindo ao nosso exército. Eu entrei para o exército em 1960, era arrimo de família, e não precisava servir, mas resolvi entrar para o exército, me apresentei e pela graça de Deus fui aceito, e entrei para o exército pretendendo fazer carreira militar. Então, em 1960, comecei lá em Petrópolis as minhas atividades, e logo depois do primeiro ou segundo mês, então vim aqui para o Rio de Janeiro, aqui por perto, aqui para Realengo, onde fiz o meu curso de cabo na área de armamento leve no Exército. Eu sou técnico em armamento leve. Na época conhecia 52 tipos de armamento, desde a pistola até as metralhadoras, e comecei a estudar um pouco de canhão, essas armas mais pesadas. Voltei para Petrópolis e ali, durante quase 2 anos mais, permaneci na caserna, onde pude também ser instrutor. E no meu período ali, Deus permitiu que formássemos 2 turmas de cabo, nos 2 anos seguintes. Evidentemente, debaixo da supervisão do meu superior. Nós é que conhecíamos isso, eu e um compadre meu, um colega de quartel daquela época. Então, quando pensei neste versículo tão bonito, de Deus passando em revista os seus guerreiros, de Deus chamando os seus consagrados para fazer a sua obra, eu me lembrei daquele tempo em que estava no exército, da minha experiência ali, e tudo isso me vem ao coração nesta hora, quando quero falar para os irmãos sobre estes guerreiros de Deus, que são os irmãos e eu. Nós também fazemos parte do exército de Deus, nós somos soldados de Deus, nós somos guerreiros de Deus. Há uma guerra acontecendo, e Deus precisa de você e de mim como soldados seus, para realizar a sua guerra, para travar as suas batalhas. Precisamos estar bem treinados, bem equipados, prontos para a obra, prontos para o que der e vier no tempo de Deus. E eu creio, quando este general nos convoca aqui nesta caserna, neste lugar de treinamento, para que nós tenhamos um contato com o nosso comandante, para que nós passemos em revista a nossa vida, pois é isso que Ele está fazendo conosco nestas horas que estão diante de nós, passando em revista a nossa vida, vendo como estamos. Eu creio que Deus tem algo muito especial para cada soldado seu que vai passar por esse 2º congresso de despertamento espiritual. E eu creio que, em primeiro lugar, o guerreiro de Deus há de estar muito bem relacionado com Ele. Precisamos ser de Deus mesmo, assim como eu era
do exército, eu pertencia à minha nação naqueles 2 anos e meio que estive servindo ao exército. Eu não podia fazer mais nada, eu não podia ter negócios, eu não era dono da minha própria vida, eu tinha que obedecer ao meu comandante, aos meus superiores. Assim nós, como guerreiros de Deus, havemos de estar tão relacionados com Ele que não tenhamos outro objetivo, outro propósito, que não nos preocupemos com outra coisa, senão nos prepararmos para a guerra que o Senhor tem para que travemos. Somos soldados de Deus, somos guerreiros de Deus, e cada um de nós tem um lugar para servir. Eu era da companhia leve de manutenção, companhia escola do meu exército, naquela altura, do meu quartel, com quase 1000 homens. Nossa companhia tinha cerca de 250 pessoas. E nós, cerca de 250 homens, mais ou menos, da nossa companhia, cada um de nós tínhamos funções específicas dentro da companhia. Assim também as outras 3 companhias que formávamos o 1º batalhão de caçadores da cidade de Petrópolis. Então, assim como nós tínhamos as nossas funções ali muito bem definidas, Deus tem cada um dos seus guerreiros em posições bem definidas também. Antes de mais nada, nós somos de Deus, somos guerreiros de Deus, somos soldados de Deus, nós pertencemos a Deus, e Ele precisa de nós, e nós precisamos estar muito bem relacionados com Ele, como filhos, como soldados, como guerreiros, como servos, como pessoas bem dispostas a fazer a sua obra. O senhor, a senhora, nós pertencemos a Ele. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não é de Jesus, não é de Deus, não aceitou Cristo como seu Salvador pessoal, então que esse congresso leve a sua alma e o seu coração a refletirem, e que você possa sair daqui, deste acampamento, um crente, possa ser batizado e se integrar à igreja e servir ao exército de Deus como guerreiro dele. Havemos de estar bem relacionados com o Senhor. Qual tem sido a sua relação com Deus? Deus para lá e você para cá, ou estamos andando juntos, na mesma direção? Para isso viemos aqui, para passar em revista a nossa vida, para ver se estamos ainda com relações perfeitas com o nosso Deus. Em segundo lugar, o guerreiro de Deus é totalmente consagrado ao seu comandante. Consagração total é o que Deus espera de nós. Neste capítulo 13, verso 3, está se dizendo que ele deu ordem aos seus consagrados. Vale dizer que quem não está consagrado ao seu Deus, quem não está buscando a Deus, quem não está interessado nas coisas de Deus, quem não está se dedicando a Deus, Deus não pode dar ordens, porque Ele dá ordem, mas nós não temos ouvidos para ouvir a ordem de Deus. Havemos de nos propor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Consagração total é o que o guerreiro de Deus precisa ter para que possa fazer a obra de Deus, porque Deus está buscando seus consagrados para dar-lhes ordens específicas. Deus tem ordens específicas para cada um de nós que nos consagramos a Ele. E é preciso, meu amado irmão, já que você veio aqui, é porque é um consagrado de Deus, queria e quer ouvir as ordens de Deus, é preciso que nós abramos bem os nossos ouvidos e preparemos bem os nossos corações para que durante estas horas, de hoje até amanhã à tarde, nós ouçamos e compreendamos muito bem as ordens de Deus para a nossa vida hoje, para os dias que estamos vivendo hoje. Relacionados que estamos com Ele, Ele nos tem num lugar, pode ser dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, lá na empresa onde você trabalha ou que você dirige, ou enquanto caminha pela rua, ou pratica um esporte, ou enquanto faz um percurso da casa para o trabalho, ou do trabalho para a casa, no vizinho, na padaria, na revista, na farmácia. Deus tem um lugar onde Ele precisa de você como pessoa relacionada com Ele, e Ele tem uma ordem que Ele quer colocar no seu coração para levar aquelas pessoas que estão vivendo num mundo caótico, de desilusão, de pecado, nos dias em que estamos vivendo agora
é preciso relacionamento, é preciso consagração total como guerreiro de Deus. Em terceiro lugar, o guerreiro de Deus estabelece e desenvolve uma forte identificação com o seu comandante. Aqui neste capítulo 13, e em todo o livro, nós vemos este general extraordinário que foi o próprio Isaías, soldado de Deus, guerreiro de Deus, profeta de Deus. Aqui neste verso de número 13, ele diz que dá ordem aos seus consagrados. Mais embaixo, no capítulo 4, ele fala que passa em revista o seu exército. Deus precisa, então, que nós mantenhamos um forte entrosamento com Ele, uma forte identificação com Ele. Quem está no exército tem o uniforme de Deus, prepara-se como Deus deseja, e eu creio que, outra vez, valendo-me da palavra do apóstolo Paulo, falando aos Efésios, aqui nós temos a identificação nossa com o exército de Deus. Como soldados que somos, chamados para servir no exército de Deus, para fazer a guerra de Deus, para lutar as batalhas de Deus, havemos de ter o uniforme de Deus para tal. Uma das coisas de que senti grande orgulho quando estava no exército foi o dia em que eu recebi a minha farda, tanto a do quartel quanto a farda de gala, com que a gente saía do quartel para, andar, porque a gente tem que andar uniformizado. Com que orgulho eu vestia a minha farda. Minha mãe lavava aquilo, passava bem passado. Mesmo lá na caserna, a roupa de serviço era bonita, era gostoso. Vestir aquela roupa verde me dava uma sensação de que eu estava servindo bem a minha pátria, o meu governo. Que orgulho eu tinha no meu coração por ser um soldado da pátria brasileira, um soldado do Exército do Brasil. Quando saía na rua, então, eu botava a minha roupa, meu uniforme todo empertigado, passadinho, engomado, o símbolo do meu quartel, meu brasão, e eu saía de peito estufado, feliz da vida, pelas ruas da cidade de Petrópolis, e tinha um orgulho muito grande de ser um soldado da pátria brasileira. Orgulho maior, felicidade maior tenho eu hoje, de ser um soldado do exército de Deus. Um soldado raso é bem verdade, mas sou um soldado dos exércitos do Senhor nosso Deus. O que eu sou, você também é, porque Ele nos arregimentou, Ele nos chamou para si, Ele tirou de nós as nossas vestes velhas, Ele nos vestiu com o seu uniforme, Ele nos está preparando para a batalha. E aqui, quando Paulo, depois de falar-nos do fortalecimento que precisamos ter, nos exercícios que precisamos fazer, o preparo físico para a batalha espiritual, ele fala também da armadura que devemos ter, da vestimenta, do uniforme, no capítulo 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. É contra essa hoste da maldade que nós estamos lutando. Somos o exército do Senhor para lutar nessas regiões. Por isso precisamos do uniforme de Deus. Por isso continua Paulo dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eis aqui, portanto, o uniforme com que precisamos estar vestidos para as batalhas do Senhor. O Evangelho, a oração, a perseverança, a vigilância, o escudo da fé. Precisamos então destas armas de Deus, destas vestes divinas, no exército de Deus, e possa o Senhor, ao passar em revista aos seus guerreiros nesta noite, encontrar-nos
bem vestidos, bem preparados, bem municiados, bem armados para esta batalha que hoje é muito mais intensa do que no passado e parece vai ficando pior à proporção que os dias vão chegando. É preciso que estejamos, portanto, bem identificados com o nosso comandante, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o guerreiro de Deus é honrado pelo Senhor com batalhas divinas. Sabem, meus irmãos, que é uma bênção estarmos guerreando para o Senhor? Sabe que é uma bênção termos sido honrados com o privilégio de servir nas fileiras do Senhor dos Exércitos? Ah, é um privilégio. É Deus quem determina o que e quando deve ser feito neste exército. A Isaías, no capítulo 13, versos 3, 4 e 8, se diz o que deve fazer. Deus dá, então, a ordem para fazer. Ele dá ordem aos seus consagrados. Ele diz o que precisa ser feito. E quando nós olhamos esta passagem bíblica, de onde foi tirada essa divisa, o capítulo 13 de Isaías, nós podemos ver nos tempos verbais que temos aí, nos versos de número, a partir do verso... capítulo 13, a partir do verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, nós temos os tempos verbais todos no presente, onde Deus fala no verso 11 que Ele vai visitar o mundo, futuro aliás, verso 12, Ele fará com que os homens sejam mais raros. No verso de número 17, Ele suscitarei contra eles um espírito, contra eles medo que os farão caso de prata, nem tampouco de ouro, não terão prazer nessas coisas. Nos tempos verbais aqui, Deus está mostrando que Ele vai agir num tempo certo. Deus então mostra para os seus soldados o que Ele vai fazer, Ele dá a obra para realizar, Ele dá os recursos materiais, Ele dá o entendimento para os seus soldados, Ele encoraja os soldados para a guerra, Ele dá a sua presença conosco para que nós façamos esta guerra, Ele está conosco. E quando eu estava olhando isso que Deus iria fazer com as nações ao derredor de Israel, essas várias nações, mais de meia dúzia delas, eu me lembrei do extraordinário Salmo de número 46. E quando eu li esse Salmo, eu pensava nesse nosso Brasil, assolado pela inflação, assolado pela corrupção, assolado pela indignidade, pela desilusão, assolado por pessoas que deviam ser os nossos mais ilustres modelos e que, no entanto, se colocam aí como objetos de zombaria, no meio dessa confusão toda, onde nós não sabemos onde vão parar as coisas. Este Salmo de número 46, que parece um comentário do capítulo 13 de Isaías, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Sim, nós estamos angustiados com inflação, com desmandos, com corrupção, com temores, com tanta coisa, mas o salmista dizia: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a esse Deus maravilhoso, então, que nós estamos servindo. É Ele que nos honra com batalhas divinas. Então aquela batalha que você está travando com o vizinho, com uma pessoa, com o inquilino, com o homem da farmácia, com uma esposa, com o marido, com um filho, essa é uma batalha divina que Deus lhe deu como soldado dele, guerreiro seu, para que você lute ali,
sem desânimo, com perseverança, com fé, com oração, com dependência de Deus, porque você está do lado vitorioso, você está do lado de Deus. Deus honrou você com este campo de batalha onde você está. Pode ser que a batalha seja uma enfermidade, uma incompreensão, uma malquerença, um desemprego, seja o que for, mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É preciso, portanto, que nós tenhamos em conta que a nossa luta é uma bênção, porque no meio dessa luta também Deus se revela, o Deus que Ele é. Nós o vemos na sua grandiosidade e no seu poder. Portanto, bendita a luta que estejamos vivendo, bendita a batalha em que estejamos envolvidos como guerreiros de Deus. Em quinto lugar, o guerreiro de Deus obtém êxito em tudo o que faz. A luta em que você está metido é luta vitoriosa, é só uma questão de tempo, a vitória é sua, a vitória é nossa como guerreiros de Deus, como soldados de Deus. Ilustrando esse ponto, eu me lembrei daquela guerra que Abraão travou, lá no capítulo 12 ou 14 de Gênesis, capítulo 14 de Gênesis. Nós temos ali a guerra que Abraão travou com aqueles reis, que depois de várias batalhas entre aqueles reinos ali, acabaram então destruindo Sodoma e Gomorra, levando cativo, verso 11 do capítulo 14, Ló, o sobrinho de Abraão. E quando então aquele homem e sua família foram levados cativos, um dos que tinham sido levados escapou, verso 13, e voltou e foi à casa de Abraão, o hebreu, e lhe disse o que tinha acontecido. E naquela mesma hora, então, este servo de Deus ajuntou os seus mais ilustres homens, cerca de 318 dos seus mais ilustres e poderosos servos, e ele partiu em busca de seu sobrinho. E ele foi, então, e lutou e resgatou o seu sobrinho com a sua família e todas as coisas que tinham sido tiradas dali, e retornou então para Sodoma e Gomorra, entregando ali aqueles haveres ao rei de Sodoma. E logo depois então nós vemos este fato maravilhoso de Abraão comparecendo perante Melquisedeque e dando ali o dízimo daquelas coisas que tinham sido resgatadas. Neste evento maravilhoso, neste acontecimento, nós vemos aqui a atuação do grande Abraão, que é o nosso pai na fé, com quem devemos aprender a nossa estratégia, com quem devemos também ver que nós somos vitoriosos quando nós saímos para batalhar as batalhas de Deus, para resgatar os filhos de Deus, para resgatar as coisas de Deus, nós somos honrados por esse Deus. E nessa batalha de Abraão, nós aprendemos que precisamos avaliar a situação. Foi o que ele fez. Em tendo ouvido o que tinha acontecido, ele avaliou a coisa, viu que era séria, o estrago já tinha sido feito, e em avaliando aquela situação, ele pôde montar o plano de batalha. Ele sabia que a coisa seria séria, precisava dos melhores homens, dos melhores equipamentos, das melhores alimarias, precisava agir rápido, e ele avaliou aquela situação toda e montou o plano de guerra. Mas não basta avaliar a situação e montar o plano de guerra, é preciso implementá-lo, é preciso sair à luta, é preciso ir à guerra, não podemos ficar dentro das quatro paredes ou em casa. E ele foi à guerra, ele pôs o plano em ação. E quando nós colocamos o plano de Deus em ação, no tempo de Deus, com a presença de Deus, nós ganhamos a guerra. Abraão ganhou a batalha contra aqueles reis que já tinham feito tanto estrago ali naqueles povoamentos, naquelas nações. Ele foi em nome de Deus e conseguiu vencer os vitoriosos do mundo. Em nome de Deus nós podemos vencer aqueles que aparentemente vencem no mundo, vencem através da corrupção, dos desmandos, da incredulidade. Quantas vezes nós ficamos pasmados porque nós, os fiéis, muitas vezes parece que somos esquecidos, enquanto que os corruptos, os que usam de quaisquer fins para alcançar aquilo que desejam, qualquer meio para alcançar os fins que desejam, vencem e se tornam ricos da noite para o dia. Mas não é assim não. Chega a hora
em que o justo vê vitoriosa a sua causa. Ele ganha a guerra e nós vamos ganhar a guerra. Por isso que vale a pena continuarmos sendo santos, consagrados, limpos, servindo ao nosso Deus, porque estamos do lado certo da vitória. E quando ganhamos a batalha, como Abraão ganhou, trazendo de volta a Ló, seu irmão, e os bens dele, também as mulheres e o povo, verso 16 do capítulo 14, nós vamos estar na presença do nosso Deus, atribuindo-lhe toda a honra e toda a glória da vitória. Eu creio que naquele gesto de Abraão ir perante Melquisedeque e dizer: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, disse Melquisedeque, reconhecendo então em nome de Deus o trabalho que Abraão tinha feito. Abraão não se encheu de vanglória, muito ao contrário, em humildade, ele abriu os seus tesouros e deu o dízimo de tudo ao Senhor. Deu o dízimo de tudo ao Senhor. Com esse gesto de dar o dízimo, Abraão estava reconhecendo que Deus era o Deus da vitória. A vitória que ele alcançara sobre aqueles reis, podendo trazer de volta seu sobrinho, as suas mulheres, os homens daquela cidade, os bens que tinham sido levados, era obra de Deus. Era obra de Deus. E havemos também de, em uma vez ganha uma batalha, lembrarmos de que foi Deus quem nos-la deu, e dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque somos meros soldados, honrados com o privilégio de sermos guerreiros de Deus. E em último lugar, nesse texto, em sexto lugar, eu afirmo que o guerreiro de Deus será engrandecido e honrado pelo Senhor e seu povo, enquanto se mantiver consagrado, preparado e disposto a servir. Não há guerreiro, não há soldado, ainda que seja de poucos dias de engajamento na obra do Senhor, que não seja reconhecido. Você é reconhecido pela lição que ensina, pela visita que faz, pelo folheto que entrega, pelas orações que faz, pela sua presença na igreja, nos cultos, pelos dízimos que dá, pela disposição de ajudar, pela mão estendida, pelo sorriso gracioso e belo com que você alegra, quem sabe, a vida triste de alguém, pela palavra de encorajamento, pela maneira como você cria seus filhos, como você reage com a sua e interage com a sua esposa, com o seu marido, pela forma como você lê a Bíblia, pelo modo como você faz as coisas, você está sendo visto. Se não estiver sendo visto por uma pessoa apenas, e está não por uma, mas por centenas, por milhares, estaria sendo visto por Deus e pelos anjos, estaria sendo contemplado por Jesus Cristo, está sendo vigiado pelo Espírito Santo, está sendo passado em revista pelo próprio Deus, porque Deus passa em revista os seus guerreiros. Você está sendo visto naquilo que faz, e Deus o abençoará. Deus o engrandecerá, como engrandeceu a Abraão, como engrandeceu a Moisés, como engrandeceu a Josué, como engrandeceu a Davi, como engrandeceu a Sansão, a Salomão, a tantos dos seus servos, como engrandeceu a Isaías, enquanto o serviram com integridade de coração, com disposição d'alma, com consagração, com prontidão para servir. Que você seja, portanto, este guerreiro de Deus, bem apegado a Ele, bem consagrado a Ele, bem dedicado às suas lutas, bem fortalecido e identificado com o seu Deus, com a veste de Deus, com o uniforme de Deus, batalhando as batalhas que Deus lhe deu para batalhar, sejam elas difíceis como forem. Não desanime, lute na sua trincheira, lute com as armas de Deus, lute com a presença de Deus, lute com a graça de Deus, lute olhando para Deus, lute ouvindo a palavra de Deus. Faça a guerra do Senhor, porque certamente você será vitorioso, porque Deus já o fez vitorioso. É só uma questão de esperar para ver o final e ver a vitória. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus o honrará, que o povo de Deus o honrará, que você será reconhecido, se não for aqui na terra, pelo menos certamente no céu o será,
quando Ele olhar para a sua face e chamar você pelo seu nome, diante de milhares e milhões que não se podem contar nos céus, e disser: bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, minha irmã, guerreiro do Senhor, soldado do Senhor, faça a guerra do nosso Deus. Amém. Amém.